Por que você aceita viver como uma sombra apagada de quem poderia ser? Por que escolhe o pequeno quando nasceu para o extraordinário? Você carrega 1000 derrotas nas costas, arrasta correntes invisíveis de medos que nem são seus. Vive numa prisão sem grades que você mesmo construiu. Olha no espelho e vê um desconhecido usando sua pele. Essa versão diluída, esse reflexo sem brilho, está consumindo sua força vital há anos. Você sabe disso. Sente isso pulsando nas veias. E ainda assim continua alimentando essa mediocridade como se fosse seu destino. Hoje, você vai aprender 20 princípios de aniquilação pessoal que vão destruir cada fibra dessa versão inferior. Não é coaching barato, não é autoajuda açucarada. É guerra total contra tudo que te mantém pequeno. 20 bombas relógio contra suas mentiras confortáveis. Se você não aguenta ver suas ilusões morrerem, suas desculpas virando fumaça, sua zona de conforto explodindo em 1000 pedaços, melhor sair agora. Porque ao final disso, a pessoa que começou assistindo não existirá mais. Sobrarão apenas cinzas. E dessas cinzas, algo indomável vai emergir. A pergunta é: você está exausto o suficiente de ser mediano? Então respire fundo. A demolição começa agora. Primeiro princípio: incinere as desculpas que te aprisionam. 97% das pessoas morrem com seus sonhos intactos, embalsamados em desculpas. Você quer saber por quê? Porque suas justificativas são como ópio para a alma. Cada vez que você diz, não tenho tempo, não nasci em berço de ouro, não tive oportunidades, você injeta mais uma dose desse veneno paralisante. As desculpas são confortáveis, porque transferem a culpa do seu fracasso para o universo. É mais fácil ser vítima das circunstâncias do que réu confesso da própria covardia. Existe uma história budista sobre um monge chamado Basui que viveu no Japão medieval. Um dia, um jovem discípulo chegou até ele cheio de explicações sobre por que não conseguia meditar. Mestre, minha mente é agitada demais, minha família é barulhenta, meu trabalho é exaustivo, minha saúde é frágil. Basui o interrompeu. Suas desculpas são como nuvens cobrindo o sol. O sol não deixa de existir porque você escolhe olhar para as nuvens. Sua natureza búdica não desaparece porque você prefere contemplar obstáculos. Você sabe qual é a conversa interna de um perdedor? Se eu tivesse nascido rico, se eu fosse mais bonito, se tivesse estudado em escola melhor, se meus pais tivessem me apoiado, sempre o se, sempre a condicional, sempre a transferência de responsabilidade. Mas deixa eu te contar sobre Tenzin Palmo, uma monja budista inglesa que passou 12 anos meditando numa caverna no Himalaia, a 3.800 metros de altitude, com temperaturas de menos 30 graus. Ela não tinha aquecimento, não tinha conforto, não tinha companhia. Sabe o que ela tinha? Determinação para destruir suas limitações internas. A verdade que vai doer é esta: suas desculpas revelam exatamente quem você é. Não quem você poderia ser, mas quem escolheu ser. Cada justificativa é uma confissão assinada de mediocridade. Você diz que não tem tempo enquanto passa 3 horas por dia hipnotizado pelo celular. Diz que não tem dinheiro enquanto financia coisas para impressionar pessoas que nem gosta. Diz que não tem energia enquanto desperdiça sua força vital reclamando. O diálogo interno entre sua versão forte e fraca acontece assim: fraco. Não posso começar hoje. As condições não estão perfeitas. Forte. As condições nunca estarão perfeitas. Comece imperfeito. Fraco. Mas e se eu falhar? Forte. Fale. Depois fale melhor. Fraco. As pessoas vão julgar. Forte. Que julguem. O cemitério está cheio de pessoas que viveram para agradar. Existe um koan zen que diz: antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água. A mensagem é cristalina. Pare de esperar condições especiais. A vida acontece no ordinário, não no extraordinário. Seus sonhos morrem não em grandes batalhas, mas em pequenas procrastinações diárias. Agora vem a parte que vai separar os fracos dos fortes. Você vai pegar um espelho, olhar nos seus próprios olhos e dizer em voz alta cada desculpa que usa. Não no silêncio covarde da mente, mas no som corajoso da voz. Eu uso a desculpa de não ter tempo porque tenho medo de descobrir que não sou bom o suficiente. Eu uso a desculpa de não ter dinheiro
porque é mais fácil que admitir que não tenho coragem. Fale, exponha, confesse. O mantra de destruição para este princípio é: minhas desculpas morrem hoje. Minha responsabilidade nasce agora. Eu sou o único arquiteto do meu destino. As circunstâncias se curvam à minha vontade, não o contrário. Onde havia justificativa, agora há ação. Onde havia vitimismo, agora há poder. Eu queimo cada desculpa no fogo da verdade e das cinzas surge minha força verdadeira. Mas cuidado, no próximo princípio, você vai descobrir algo ainda mais perturbador. Depois de queimar suas desculpas, vai perceber que estava usando uma droga ainda mais poderosa, a necessidade doentia de ser amado por todos. E essa descoberta vai doer mais do que você imagina. Segundo princípio, destrua a necessidade de aprovação externa. Você já parou para calcular quantas horas da sua vida desperdiçou tentando impressionar pessoas que provavelmente nem lembram seu nome? Enquanto você está aqui se contorcendo por likes, por elogios, por validação, tem gente lá fora vivendo de verdade, construindo impérios internos enquanto você constrói castelos de areia, na opinião alheia. A necessidade de aprovação é a heroína emocional que mantém você viciado numa vida falsa. Lin Shi, mestre Zen do século IX, tinha um ensinamento brutal. Se encontrar o Buda na estrada, mate-o. Não era sobre violência física, era sobre destruir até mesmo a necessidade de aprovação das figuras mais sagradas. Se você precisa que até Buda aprove suas escolhas, você ainda é escravo. A liberdade suprema é quando sua aprovação interna é a única que importa. Deixa eu te mostrar o diálogo doentio que acontece na sua mente. Será que gostaram da minha roupa? Por que ela não curtiu minha foto? Acho que falei demais naquela reunião. Preciso postar algo para mostrar que estou bem. Se eu disser o que penso, vão me achar radical. Percebe? Cada pensamento é uma algema. Cada preocupação é uma cela. Você se tornou prisioneiro voluntário da opinião de pessoas que estão ocupadas demais, sendo prisioneiras da opinião de outras pessoas. Havia um monge chamado Ryokan, que vivia como mendigo no Japão. Um dia, um nobre rico o convidou para jantar, esperando impressionar outros nobres com a presença de um mestre iluminado. Ryokan apareceu com suas roupas rasgadas de sempre. O nobre, envergonhado, sussurrou: "Mestre, trouxe roupas adequadas para o senhor." Ryokan respondeu: "Se minhas roupas não são bem-vindas, eu também não sou." E foi embora. Ele preferia a autenticidade à aprovação da elite. Você quer saber uma verdade que vai revirar seu estômago? As pessoas que você tanto tenta impressionar estão ocupadas demais tentando impressionar outras pessoas. É uma corrente infinita de escravos emocionais, cada um curvando-se ao próximo, ninguém de pé. Você muda seu jeito de falar dependendo do ambiente. Escolhe suas palavras como um político calculista. Edita sua personalidade como se fosse um produto à venda. O teste definitivo é este. Quando foi a última vez que você disse não sem dar explicações? Quando foi a última vez que fez uma escolha sabendo que seria criticado e fez mesmo assim? Quando foi a última vez que mostrou uma vulnerabilidade sem calcular o impacto na sua imagem? Se está demorando para lembrar, você está mais infectado do que imagina. Existe uma prática no budismo tibetano chamada Chöd, onde o praticante vai a lugares assustadores, cemitérios à noite, para confrontar seus medos. Mas o medo maior não são os fantasmas externos, é o fantasma interno da necessidade de parecer corajoso. Você precisa do seu próprio cemitério emocional, onde enterra a necessidade doentia de ser amado, admirado, aprovado. A contradição que ninguém admite é esta. Dizemos que não ligamos para o que os outros pensam, enquanto checamos o celular a cada 5 minutos por validação. Pregamos autenticidade usando máscaras. Falamos de liberdade dentro de jaulas que nós mesmos construímos. Cada curtida é uma dose. Cada elogio é uma corrente disfarçada de carinho. Aqui está o experimento que vai revelar seu nível de dependência. Pelos próximos 7 dias, não explique nenhuma de suas decisões. Alguém pergunta por que você mudou o corte de cabelo? Por que quis? Por que escolheu esse caminho? Por que escolhi? Por que não foi ao evento? Por que decidi não ir? Sem justificativas, sem elaborações, sem buscar compreensão. Observe o desconforto. Esse desconforto é sua dependência gritando.
O mantra de libertação é: eu sou minha própria fonte de aprovação. A opinião dos outros é vento. Minha essência é montanha. Não vivo para impressionar, vivo para expressar. Não busco ser amado por todos, busco ser verdadeiro comigo. Minha autenticidade pode incomodar. Minha verdade pode ferir egos. Minha liberdade pode causar inveja. E está tudo bem. Eu aprovo quem sou, e isso é suficiente. Mas prepare-se. Depois de destruir a necessidade de aprovação, você vai se deparar com outro vício ainda mais sutil e perigoso no próximo princípio. O vício que mata mais sonhos do que todas as drogas juntas. Sua dependência doentia do conforto. E quando você descobrir o quanto esse vício controla cada aspecto da sua vida, vai entender por que 99% das pessoas morrem sem nunca terem vivido de verdade. Terceiro princípio. Elimine o vício em conforto. Sabe por que a água parada apodrece? Porque o movimento é vida e a estagnação é morte. Você está apodrecendo vivo na sua zona de conforto e o pior, está chamando isso de estabilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai doer. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que seu coração acelerou de medo e você fez mesmo assim? Se está demorando para responder, você já está mais morto do que vivo. Existe um relato do século XIII sobre um monge japonês chamado Dogen, que aos 23 anos deixou todo o conforto do monastério estabelecido para viajar à China em busca do verdadeiro Dharma. A viagem de navio naquela época era brutal. Muitos morriam no caminho. Tempestades, doenças, piratas. Quando questionado por que arriscar a vida, ele respondeu: prefiro morrer buscando a verdade do que viver confortável na mentira. O seu diálogo interno de viciado em conforto soa assim: hoje está frio, vou malhar amanhã. Essa oportunidade parece arriscada, melhor esperar uma mais segura. Já estou bem assim, para que complicar? Mudança dá muito trabalho. Melhor o conhecido ruim do que o desconhecido. Cada uma dessas frases é um prego no caixão dos seus sonhos. Você está se enterrando vivo em algodões de comodidade. Bodhidharma, o fundador do Zen, meditou por 9 anos olhando para uma parede. 9 anos. Quando a sonolência vinha, diz a lenda que ele arrancou as próprias pálpebras. Quando as pernas adormeciam, ele continuava. Quando o corpo implorava por movimento, ele permanecia. Não estou dizendo para você arrancar pálpebras. Estou dizendo que enquanto ele enfrentava o desconforto extremo para encontrar iluminação, você não consegue nem tomar um banho frio. A verdade nua e crua é que seu corpo se tornou seu dono. Ele manda, você obedece. Ele pede açúcar, você dá. Ele pede sofá, você deita. Ele pede mais 5 minutos, você dá 1 hora. Você não é o mestre da sua casa física. É o escravo que atende todos os caprichos do corpo mimado. E depois se pergunta por que não tem energia, por que não tem disposição, por que não tem resultados. Vou te contar sobre uma prática brutal dos monges do Monte Hiei, no Japão. É chamada Kai-Ho-Gyo, onde por 1000 dias eles caminham pelas montanhas. Nos primeiros 100 dias, são 30 quilômetros por dia. Depois aumenta para 40. No final, são 84 quilômetros por dia, por 100 dias seguidos. Chuva, neve, não importa. E o mais brutal, se desistirem, a tradição exige que cometam suicídio ritual. É o compromisso supremo com a superação do conforto. Mas você desiste da academia porque está chovendo. Desiste da meditação porque não consegue ficar parado. Desiste do projeto porque está difícil. Desiste do relacionamento porque dá trabalho. Desiste de si mesmo porque crescer é desconfortável. Você se tornou um especialista em desistência disfarçada de prudência. A contradição absurda é esta: você trabalha a vida inteira por conforto e, quando consegue, descobre que é uma prisão. Aposentados morrem mais rápido não por idade, mas por falta de desafio. Ricos se suicidam não por falta de recursos, mas por falta de propósito. O conforto excessivo não é bênção, é maldição. É morfina existencial que te deixa dopado demais para viver. Aqui está o desafio que separa palavras de ação. Amanhã acorde às 4h30 da manhã. Sem snooze, sem negociação. Tome um banho completamente frio, sem água morna no início, sem adaptação gradual, direto no frio. Depois, faça 100 flexões.
Não consegue fazer 100? Faça quantas conseguir, descanse 10 segundos, continue até completar 100. Seu corpo vai gritar, sua mente vai implorar. E é exatamente aí que você decide. Continuo escravo ou me torno mestre? O mantra de guerra contra o conforto é: o desconforto é meu professor, não meu inimigo. Cada momento difícil é um degrau na minha evolução. Eu escolho o difícil porque o fácil me mata lentamente. Abraço o frio, o cansaço, o medo, porque do outro lado está minha versão superior. Conforto é para os mortos. Eu escolho a vida que pulsa no desconforto. E quando você começar a dominar o desconforto físico, vai descobrir algo aterrorizante no próximo princípio. Todo o seu passado, cada memória, cada trauma, cada fracasso que você carrega como identidade é apenas uma história que você escolhe recontar todo dia. E está na hora de queimar esse livro de horror que você chama de história pessoal. Quarto princípio: queime as pontes com seu passado medíocre. Quantos anos da sua vida você já desperdiçou sendo curador de um museu de fracassos? Você guarda cada rejeição como relíquia, cada trauma como troféu, cada erro como evidência de que não merece sucesso. Seu passado não é âncora, é corrente. E você não só se acorrentou voluntariamente, como jogou a chave fora e agora finge que é vítima do cadeado. No século VI, havia um mestre Shan chamado Huineng, que era analfabeto e trabalhava vendendo lenha. Um dia, ouviu alguém recitando o Sutra do Diamante e instantaneamente despertou para a verdade. Quando se tornou o sexto patriarca do budismo Shan, muitos monges educados questionaram: como alguém com esse passado miserável pode nos ensinar? Huineng respondeu: o passado é cinzas. O que importa é o fogo presente. Escuta o monólogo venenoso que você repete: eu sou assim porque meu pai me abandonou. Não confio em ninguém porque já fui traído. Não tento porque já fracassei antes. Não amo porque já me machucaram. Não sonho porque já me decepcionei. Cada frase dessas é um túmulo que você visita diariamente para chorar sobre cadáveres de possibilidades mortas. Deixa eu te contar sobre Angulimala, um serial killer que matou 999 pessoas e usava um colar feito com os dedos das vítimas. Quando encontrou Buda e se converteu, os outros monges protestaram: como alguém com esse passado sangrento pode estar entre nós? Buda respondeu: o que ele foi não determina o que ele é. O rio que matou ontem pode dar vida hoje. A brutalidade que você não quer encarar é esta: você é viciado em sua história de sofrimento. Ela te dá identidade, atenção. Você a conta e reconta como um disco arranhado, sempre adicionando mais drama, mais dor, mais razões para continuar pequeno. Seu passado se tornou seu produto. Você o vende em cada conversa, em cada relacionamento, em cada oportunidade de crescer. Mas sabe quem mais teve passado difícil? Todo mundo. A diferença é que alguns usam como combustível, outros como muleta. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas e criou a logoterapia. Oprah Winfrey foi abusada na infância e se tornou uma das mulheres mais poderosas do mundo. O que separa eles de você não é a ausência de trauma, é a recusa em fazer do trauma uma profissão. Existe uma cerimônia no Zen budismo onde o mestre queima todas as escrituras sagradas na frente dos discípulos. O choque é proposital. A mensagem é clara: até o mais sagrado pode se tornar prisão se você se apegar. Seu passado, por mais doloroso que seja, é apenas escritura antiga. Chegou a hora de fazer sua própria cerimônia de cremação. O paradoxo cruel é que enquanto você protege suas feridas antigas, impede que novas experiências curem. É como manter um corte aberto para provar que já sangrou. Mas ferida que não fecha não é troféu, é infecção. E você está infectado há tanto tempo que confunde pus com identidade. Aqui está o ritual de libertação. Escreva sua história de vítima completa. Cada trauma, cada dor, cada injustiça. Seja detalhista. Depois leia em voz alta como se fosse a história de outra pessoa. Perceba como soa quando não é você contando. Agora reescreva a mesma história, mas desta vez como herói, não vítima. Como cada dificuldade forjou força, como cada perda ensinou desapego, como cada traição desenvolveu discernimento. O mantra de transformação é:
Meu passado é professor, não prisão. Cada cicatriz é diploma de superação. Eu honro o que vivi sem ser escravo do que sofri. Hoje eu renasço sem amnésia, mas sem algemas. O que foi, foi. O que é, eu escolho. Queimo as pontes com meu passado medíocre e construo estradas para meu futuro extraordinário. Mas segure-se, no próximo princípio, você vai enfrentar o monstro que se alimenta de todos os outros medos, o terror paralisante do julgamento alheio. E quando descobrir quantas versões incríveis de você morreram sufocadas por medo do que iam pensar, vai entender a urgência de matar esse medo antes que ele mate o que resta dos seus sonhos. Quinto princípio: aniquile o medo do julgamento. Você sabia que está vivendo numa prisão invisível construída com olhares imaginários? Cada decisão filtrada pelo "o que vão pensar", cada sonho abortado pelo "vão achar ridículo", cada verdade engolida pelo "não é apropriado". Você se tornou um boneco de ventríloco e nem sabe quem está movendo sua boca. O medo do julgamento transformou águias em pombos domesticados. Ikkyu, monge zen do século XV, conhecido como o monge louco, frequentava bordéis, bebia saquê e escrevia poesias eróticas. Quando confrontado pelos monges respeitáveis, ele disse: "Prefiro ser julgado por ser verdadeiro do que respeitado por ser falso. Vocês escondem seus desejos sob mantos sagrados. Eu os exponho sob o sol. Quem é mais honesto?" Ele morreu aos 87 anos, amado pelo povo, odiado pela elite religiosa, mas absolutamente livre. O terrorismo mental que você pratica contra si mesmo. Não posso usar essa roupa. Vão me achar vulgar. Não posso mudar de carreira. Vão dizer que sou instável. Não posso expressar essa opinião. Vão me cancelar. Não posso tentar isso. E se eu falhar na frente de todos? Não posso ser eu mesmo. Ninguém vai entender. Você está se automutilando com facas imaginárias empunhadas por juízes que só existem na sua cabeça. No Butão, existe uma tradição onde homens pintam pênis gigantes nas casas. Turistas ocidentais ficam chocados. Mas é um ensinamento do divino louco Drukpa Kunley, que usava seu órgão sexual como instrumento de iluminação. A mensagem: o que choca alguns liberta outros. O julgamento está no olho de quem vê, não na ação de quem faz. Sua prisão é autoconstruída. Vou te revelar algo que vai demolir suas certezas. As pessoas que mais te julgam são as mais aprisionadas. Quem está livre não perde tempo policiando a liberdade alheia. São os escravos que vigiam outros escravos. Os mortos-vivos que se incomodam com quem ousa viver. O julgamento deles não é sobre você. É o grito de desespero de quem vendeu a alma por aprovação e agora cobra o mesmo preço dos outros. Bankei, mestre zen do século XVII, foi acusado falsamente de engravidar uma jovem. A vila inteira o julgou, xingou, cuspiu nele. Ele apenas disse: "É assim?" e criou a criança. Anos depois, a verdade apareceu. O verdadeiro pai confessou. A vila pediu perdão. Bankei disse novamente: "É assim?" Ele estava tão livre do julgamento que nem a difamação nem a redenção o abalaram. A esquizofrenia social que vivemos, todo mundo fingindo ser o que não é para impressionar pessoas que também estão fingindo. Um teatro de máscaras onde todos são atores e ninguém é plateia. Você sacrifica sua autenticidade no altar da aceitação e recebe em troca uma vida fake com aplausos de pessoas falsas. Que negócio péssimo você fez. Experimento de libertação radical. Pelos próximos 30 dias, faça uma coisa ridícula por dia em público. Dance esperando o ônibus, cante no elevador, use uma roupa inadequada, expresse uma opinião impopular, peça algo vergonhoso no restaurante, comemore sozinho em público. Cada ato é uma vacina contra o vírus do julgamento. Você está treinando seu sistema nervoso para a liberdade. Tem um koan que pergunta: qual é o som de uma mão batendo palma? A resposta não é o silêncio. É a libertação da necessidade de fazer sentido para os outros. Quando você para de precisar ser compreendido, começa a ser livre. Quando aceita ser mal interpretado, ganha o direito de ser autêntico. Quando abraça o julgamento, ele perde todo o poder sobre você. O mantra de libertação é: o julgamento dos outros é problema deles, não meu.
Eu danço mesmo sem música, canto mesmo desafinado, vivo mesmo incompreendido. Prefiro ser odiado por quem sou do que amado por quem finjo ser. Cada crítica é confirmação de que estou vivo. Cada julgamento é prova de que não sou invisível. Eu escolho o escândalo da autenticidade sobre o conforto da conformidade. No próximo princípio, prepare-se para enfrentar a droga mais viciante de todas, mais destrutiva que heroína, mais sedutora que poder, mais paralisante que medo. A mentalidade de vítima que você cultiva com o carinho de quem rega uma planta venenosa. Quando descobrir o quanto você está investido em seu próprio sofrimento, vai entender por que a maioria prefere a dor conhecida à cura desconhecida. Sexto princípio: destrua a mentalidade de vítima. Pare agora e responda: quanto você ganha por hora para sofrer? Porque você está trabalhando o período integral como vítima profissional, então deve estar recebendo algo valioso em troca. Atenção, desculpas, isenção de responsabilidade. O salário da vitimização é pago em moeda podre. Você recebe compaixão temporária, mas paga com sua vida inteira. No Tibete antigo, havia um criminoso chamado Milarepa, que matou 35 pessoas usando magia negra. Quando procurou seu mestre Marpa, esperava compaixão. Em vez disso, Marpa o fez construir e demolir torres de pedra por anos, sem explicação. Milarepa poderia ter chorado. Já sofri tanto, mereço facilidade. Mas ele entendeu. Vítima não se transforma em mestre. Só responsabilidade total gera transformação total. Escute sua ladainha diária de vitimismo. Ninguém me dá oportunidade. Sempre me escolhem por último. A vida é injusta comigo. Nasci na família errada. Se eu tivesse tido as chances que outros tiveram, cada lamento é um prego no caixão da sua potência. Você está se crucificando voluntariamente e ainda culpa os romanos. Vou te contar sobre um monge chamado Sunryu Suzuki, que chegou aos Estados Unidos em 1959, aos 55 anos, sem falar inglês, sem dinheiro, sem contatos, para estabelecer o Zen no Ocidente. Ele poderia ter listado 1000 razões para ser vítima: idade, língua, cultura, recursos. Em vez disso, criou o San Francisco Zen Center e revolucionou o budismo americano. Vítimas listam obstáculos. Vencedores os transcendem. A verdade que vai fazer seu estômago revirar. Você é viciado em ser vítima porque dá significado ao seu fracasso. É mais confortável dizer: o sistema está contra mim, do que admitir: eu não me esforcei o suficiente. É mais fácil culpar o passado do que construir o futuro. Ser vítima é seu álibi permanente para a mediocridade. Mas deixa eu destruir sua fantasia com fatos. Helen Keller era cega, surda e muda. Stephen Hawking tinha ela. Beethoven compôs surdo. Frida Kahlo pintou deitada com o corpo destroçado. O que eles tinham que você não tem? Problemas maiores. O que você tem que eles não tinham? Desculpas melhores. No Japão feudal, samurais que perdiam seu mestre se tornavam ronin, párias sociais. Muitos se suicidavam pela desonra. Mas alguns, como Miyamoto Musashi, transformaram a exclusão em liberdade. Sem mestre para servir, ele se tornou o maior espadachim do Japão. A mesma circunstância: morte para vítimas, renascimento para guerreiros. O parasitismo emocional da vitimização. Você suga a energia dos outros com suas histórias de sofrimento. Cada coitadinho que recebe é como droga na veia. Mas como todo vício, precisa de doses cada vez maiores. Então você amplifica o drama, inventa detalhes, compete com outras vítimas para ver quem sofreu mais. É o campeonato dos miseráveis, onde o prêmio é permanecer miserável. Desafio de responsabilidade radical. Pegue sua maior história de vitimização, aquela que você conta há anos. Agora reescreva assumindo 100% de responsabilidade. Não 50, não 90. 100. Fui traído vira permiti a traição. Fui abandonado vira não construí um relacionamento sólido. Fui injustiçado vira não me preparei o suficiente. Dói. Ótimo. É a dor da responsabilidade nascendo. Tem um ditado tibetano: quando você está no inferno, a única saída é através. Vítimas procuram atalhos, culpados,
salvadores. Guerreiros entendem. O inferno é interno, a saída também. Ninguém pode te tirar de onde você mesmo se colocou. A chave sempre esteve no seu bolso, você que preferiu se acorrentar. O mantra de poder é: eu sou o autor da minha história, não personagem secundário. Cada circunstância é página em branco onde escrevo minha vitória. Não sou produto do meu passado, sou arquiteto do meu futuro. Onde outros veem injustiça, eu vejo oportunidade de provar minha força. Minha vida é minha responsabilidade. Meu destino é minha criação. Eu mato a vítima em mim para que o vencedor possa nascer. Agora prepare seu sistema nervoso, porque o próximo princípio vai atacar o assassino silencioso dos sonhos. A procrastinação não é preguiça, é medo disfarçado de prudência. E quando você descobrir quantas versões extraordinárias de você morreram esperando o momento certo, vai entender que o maior crime contra si mesmo é o adiamento da própria vida. Sétimo princípio: elimine a procrastinação crônica. Enquanto você lê isso, seus sonhos estão morrendo de inanição na sala de espera do amanhã. Sabe qual é a mentira mais contada no mundo? Vou começar segunda-feira. A procrastinação é o genocídio silencioso de possibilidades. Você é um serial killer de oportunidades. E o pior, mata com a arma mais covarde de todas, o adiamento infinito. Dogen, fundador do Soto Zen, escreveu: a vida e a morte são de suprema importância. O tempo passa rapidamente e a oportunidade é perdida. Cada um de nós deve despertar. Despertar, não desperdice sua vida. Ele escreveu isso há 800 anos. 800! E você ainda está esperando o momento perfeito que ele já sabia que nunca chegaria. A conversa esquizofrênica do procrastinador. Manhã. Hoje à noite eu faço, agora preciso acordar direito. Tarde. Depois do almoço tenho mais energia. Noite. Amanhã começo cedo e faço melhor. Madrugada. Por que não fiz? Amanhã sem falta. Repetir até a morte. Você vive num loop temporal, onde o único momento que não existe é o agora. Havia um monge chamado Eisai, que aos 28 anos decidiu ir à China buscar os verdadeiros ensinamentos. Todos disseram: espere, você é jovem. Vá quando tiver mais experiência, mais recursos, mais preparo. Ele foi assim mesmo. Voltou e fundou o Zen Rinzai no Japão. Se tivesse esperado o momento certo, o Zen japonês não existiria como conhecemos. Vou destruir sua ilusão favorita. Você não procrastina por falta de tempo. Procrastina por excesso de medo. Medo de descobrir que não é tão especial quanto imagina. Medo de tentar e confirmar que é medíocre. Medo de ter sucesso e não saber lidar. Então você adia. E no adiamento infinito, pode continuar sonhando com o potencial sem nunca testar a realidade. A matemática brutal da procrastinação. Se você tem 30 anos e vive até os 80, tem 18.250 dias restantes. Parece muito? Desconte o sono. 12.167 dias acordado. Desconte trabalho, obrigações, 6.000 dias realmente seus. 6.000 dias. E você está esperando a segunda-feira perfeita? No mosteiro de Eiheiji, fundado por Dogen, os monges acordam às 3h30 da manhã, todos os dias, sem exceção, por 750 anos. Chuva, neve, terremoto. 3h30 da manhã. Sabe por quê? Porque depois não existe no vocabulário da iluminação. Existe apenas agora ou nunca. O paradoxo que te paralisa. Quanto mais importante a tarefa, mais você adia. Ligar para o dentista? Faz na hora. Mudar de vida? Deixa para o ano que vem. Responder mensagem irrelevante? Imediatamente. Escrever o livro dos seus sonhos? Quando tiver inspiração. Você é eficiente no trivial e procrastinador no essencial. Teste de choque. Pegue seu celular agora. Abra a calculadora, digite sua idade, multiplique por 365. Esse é o número aproximado de dias que você já viveu. Agora calcule quantos dias foram realmente vividos, não apenas sobrevividos. O resultado vai te dar náusea. Boa. Náusea é o primeiro sintoma de despertar. Existe uma técnica no Zen chamada Ichigo Ichii, um encontro, uma oportunidade.
Cada momento é único e irrepetível. O chá que você bebe agora nunca será bebido novamente. A conversa que você adia nunca acontecerá do mesmo jeito. A ação que você posterga perde sua potência a cada segundo. O universo não oferece replay. O mantra contra a procrastinação é: agora é o único momento que existe. Amanhã é ilusão. Ontem é memória. Só agora é real. Eu ajo imperfeito hoje em vez de sonhar com perfeição amanhã. Cada adiamento é um pequeno suicídio. Cada ação é uma pequena ressurreição. Eu escolho viver agora, falhar agora, aprender agora, crescer agora. O momento perfeito é este. A hora perfeita é agora. Respire fundo, porque o próximo princípio vai expor sua esquizofrenia existencial. Você não é uma pessoa, são várias, e a maioria delas são impostoras. As falsas identidades que você criou estão em guerra, e enquanto elas lutam, sua essência verdadeira morre sufocada. Chegou a hora de um genocídio interno. 8º princípio. Queime as falsas identidades. Quantas versões falsas de você estão vivendo no seu corpo agora? O profissional sério, o amigo divertido, o filho obediente, o rebelde social, o intelectual nas redes, o simplório em casa. Você criou tantos personagens que esqueceu quem é o ator. Pior, esqueceu que está atuando. As máscaras grudaram na pele e agora você acha que são seu rosto. Huineng, o 6º patriarca do Zen, era um lenhador analfabeto quando alcançou iluminação. Quando se tornou mestre, muitos esperavam que ele melhorasse sua imagem, estudasse, se refinasse. Ele recusou. Se eu mudar para impressionar, perderei o que me fez despertar. Prefiro ser autêntico analfabeto do que falso erudito. Ele morreu sem saber ler, mas seus ensinamentos são estudados há 1300 anos. O circo de personalidades que você mantém. No trabalho, sou focado, ambicioso, sem tempo para bobagens. No bar, sou descontraído, bebo todas, rei da festa. Com os pais, sou certinho, respeitoso, filho exemplar. No date, sou misterioso, profundo, diferente de todos. Sozinho, não sei quem sou. Você gasta tanta energia mantendo os personagens que não sobra nada para ser. Ikkyu, o monge louco do século XV, chocava a sociedade porque recusava representar o papel de monge respeitável. Bebia, fazia sexo, criticava a hipocrisia religiosa. Quando perguntaram por que não agia como monge, respondeu: ajo exatamente como monge. Busco a verdade. Vocês agem como atores representando monges. Quem é mais falso? A brutalidade que ninguém te conta. Cada identidade falsa é um vampiro sugando sua força vital. Energia para lembrar que mentira contou para quem. Esforço para manter a coerência de cada personagem. Ansiedade de ser descoberto. Exaustão de nunca poder relaxar e apenas ser. Você criou uma empresa de teatro interno e é ator, diretor, roteirista e plateia ao mesmo tempo. Mas a pior parte, você convenceu a si mesmo de que precisa dessas máscaras para sobreviver. Se mostrar quem realmente sou, vão me rejeitar. Se for autêntico, perderei oportunidades. Se baixar a guarda, vão me ferir. Então você mantém o teatro funcionando, mesmo que o preço seja sua alma. Pasui passou 20 anos procurando sua verdadeira natureza, perguntando obsessivamente: quem sou eu? Não satisfeito com respostas superficiais como nome, profissão, história. Ele queria a essência por trás de todas as identidades. Quando finalmente descobriu, riu por dias. A piada cósmica, depois de remover todas as máscaras, descobriu que era vazio. E nesse vazio, era tudo. O experimento revelador. Por uma semana, haja exatamente igual em todos os ambientes. Mesma energia, mesmo vocabulário, mesma essência. Se é quieto, seja quieto em todos os lugares. Se é intenso, seja intenso com todos. Observe o pânico. Mas vão estranhar. Exato. Vão estranhar a autenticidade porque estão acostumados com suas fraudes. E isso revelará quem vale a pena manter por perto. A queima começa com um inventário. Liste todas suas identidades falsas. O intelectual que finge ter lido livros que só folheou. O bem-sucedido que esconde as dívidas, o forte que chora escondido, o feliz que toma antidepressivos,
O resolvido que tem crises de pânico. Olhe para a lista. Esse é o peso que você carrega. Essas são as correntes que você forjou. Existe um koan. Mostre-me sua face original, aquela que você tinha antes de seus pais nascerem. Não é sobre reencarnação. É sobre encontrar quem você é além de todas as identidades herdadas, construídas, impostas. Sua face original não tem nome, profissão, história. É pura presença. É isso que as máscaras escondem. O mantra de autenticidade é: eu queimo todas as versões falsas de mim. Não sou meus papéis, minhas máscaras, minhas performances. Sou o espaço onde todas aparecem e desaparecem. Escolho ser um original imperfeito em vez de uma cópia perfeita. Minha autenticidade pode chocar, confundir, afastar. Mas pelo menos quando me olhar no espelho, reconhecerei quem vejo. Prepare-se porque o próximo princípio vai revelar sua adicção mais secreta e destrutiva. Você não é viciado em drogas ou álcool. É viciado em algo pior, seu próprio sofrimento. E quando descobrir o quanto você investe em manter suas dores vivas, vai entender por que a cura sempre pareceu impossível. Você é o médico e a doença. Nono princípio. Destrua o apego ao sofrimento. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai abalar suas certezas. E se você descobrisse que está secretamente apaixonado pela sua dor, que cultiva suas feridas como um jardineiro cuida de rosas, que sua identidade está tão entrelaçada com seu sofrimento que curar-se seria como morrer? Você não sofre por acaso. Sofre por escolha. E essa escolha acontece todo dia quando você decide regar suas mágoas em vez de deixá-las secar. Ajahn Chah, mestre tailandês, recebia ocidentais que vinham cheios de problemas psicológicos complexos. Ele dizia: vocês ocidentais são como pessoas que criam galinhas dentro de casa e depois reclamam da sujeira. Suas mentes fabricam sofrimento e vocês ficam surpresos quando sofrem. Parem de alimentar as galinhas. Observe seu ritual diário de automutilação emocional. Lembro daquela humilhação de 10 anos atrás. Ainda dói quando penso no que ele me disse. Nunca vou superar o que aconteceu. Essa ferida nunca vai sarar. Eu carrego essa dor para sempre. Você é um necromante emocional, ressuscitando dores mortas toda manhã. Vou te contar sobre Patru Rinpoche, mestre tibetano que perdeu toda a família em invasão quando criança. Em vez de carregar a tragédia como identidade, ele a usou para entender a impermanência. Quando alunos vinham com histórias de sofrimento, ele ria. Vocês se agarram à dor como se fosse tesouro. Mas é como segurar carvão em brasa achando que é ouro. A verdade perturbadora. Seu sofrimento te dá benefícios que você não quer admitir. Atenção dos outros. Desculpa para não agir. Sensação de profundidade. Identidade de sobrevivente. Você troca felicidade por significado, paz por drama, leveza por importância. É um péssimo negócio, mas você o renova diariamente. Há uma história de um homem que carregava um saco de pedras nas costas. Quando perguntaram por que, disse: cada pedra é uma mágoa que alguém me causou. Por que não joga fora? Como vou lembrar de me proteger? Ele preferiu carregar peso a arriscar nova dor. Quantos sacos você carrega? No Japão existe a arte do kintsugi, consertar cerâmica quebrada com ouro. A filosofia: a peça fica mais bonita por ter sido quebrada e reparada. Mas você quebra a mesma peça todo dia, cola com lágrimas e chama isso de vida. Não é kintsugi, é masoquismo disfarçado de profundidade. O teste do apego: fique 1 mês sem contar nenhuma história de sofrimento. Nenhuma. Quando alguém perguntar sobre seu passado, foque apenas em aprendizados, não em dores. Quando vier a tentação de revisitar traumas, faça outra coisa imediatamente. Observe a abstinência. É como tirar droga de viciado, porque é exatamente isso que é. Milarepa, depois de superar seu passado assassino, cantava: quando procurei meus inimigos, não encontrei ninguém além de minha própria mente. Quando procurei meu sofrimento, encontrei apenas meu apego a ele. Quando soltei ambos, encontrei espaço infinito. A contradição absurda. Você diz querer ser feliz enquanto investe toda a energia em manter a infelicidade, como alguém que reclama de estar gordo enquanto come compulsivamente. A diferença é que sua compulsão é por dor emocional.
Você é bulímico de sofrimento. Engole, rumina, vomita, repete. O mantra de libertação é: eu solto minhas dores favoritas. Não sou meus traumas, sou consciência que os observa. Cada ferida que libero abre espaço para a alegria. Escolho ser leve em vez de profundo, livre em vez de significativo, presente em vez de assombrado. Meu sofrimento não me define. Minha escolha de soltar, sim. Agora respire, porque o próximo princípio vai atacar o vício que está destruindo sua geração inteira. A comparação obsessiva que transforma cada conquista em derrota, cada alegria em inveja, cada momento em competição. Você está em guerra com fantasmas e perdendo para miragens. 10º princípio. Aniquile a comparação tóxica. Você está vivendo 1000 vidas falsas através da tela enquanto deixa a sua única vida verdadeira apodrecer. Cada scroll é uma facada na sua autoestima. Cada story assistido é veneno na veia. Você compara seu backstage com o palco editado dos outros e sempre sai perdendo. A comparação é o ladrão da alegria, e você entregou as chaves da casa. Ryokan, o monge poeta, vivia numa cabana que mal o protegia da chuva. Um dia, visitou um amigo rico que se desculpou. Perdoe a simplicidade da minha casa. Ryokan riu. Você pede perdão por um palácio, enquanto eu agradeço por folhas que cobrem metade do telhado. Quem é mais rico? Você que tem muito e acha pouco, ou eu que tenho pouco e acho suficiente? A esquizofrenia da comparação moderna. Ele tem 30 anos e já é milionário. Eu sou um fracasso. Ela tem o corpo perfeito. Eu sou horrível. Eles viajam o mundo. Minha vida é sem graça. Todo mundo está feliz menos eu. Estou ficando para trás. Você criou uma Olimpíada imaginária onde sempre chega em último porque compete com highlights contra sua realidade completa. Lynch ensinava: não há nada especial para fazer. Cague, mije, vista suas roupas, coma sua comida. Quando cansado, durma. Os tolos rirão de mim, mas os sábios entenderão. Enquanto você se tortura comparando conquistas, ele encontrava a iluminação no ordinário. Quem está mais próximo da paz? Vou demolir sua ilusão. Você não compara realidades, compara fantasias. Aquele cara bem-sucedido que você inveja pode estar à beira do suicídio. Aquela mulher perfeita pode vomitar toda a refeição. Aquele casal goals pode estar em guerra fria há anos. Você inveja miragens enquanto ignora oásis reais na sua vida. Dogen disse: um pinheiro ensina pinheidade. Um bambu ensina bambuidade. Uma pedra ensina pedreidade. Nenhum compara. O pinheiro não sofre porque o bambu é mais flexível. A pedra não se deprime porque o pinheiro é mais alto. Só o humano, supostamente inteligente, sofre por não ser o que nunca deveria ser. Experimento anti-comparação. Delete redes sociais por 90 dias. Não 30, 90. Não diminua o uso. Delete. Observe a síndrome de abstinência. A ansiedade de não saber o que outros estão fazendo. O medo de estar perdendo algo. Depois de 90 dias, perceberá que só estava perdendo uma coisa: sua própria vida. Existe uma parábola budista. Um homem rico e um mendigo morrem no mesmo dia. No além, descobrem que o rico passou a vida se comparando com mais ricos e morreu infeliz. O mendigo nunca comparou e morreu em paz. Pergunta: quem foi realmente rico? A matemática venenosa da comparação. Sempre existe alguém melhor em algo. Sempre. Mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais realizado. Se comparação é seu jogo, você já perdeu antes de começar. É como tentar ser o melhor em tudo simultaneamente. Impossível matematicamente, suicida emocionalmente. O paradoxo cruel. Quanto mais você se compara, menos único se torna. Na tentativa de ser como outros, mata exatamente o que te faz especial. É como todas as flores tentando ser rosas. O jardim da humanidade seria monótono. Sua obsessão por ser outro está matando a única coisa que só você pode ser, você mesmo. O mantra contra a comparação é: eu corro minha própria corrida, no meu tempo, no meu ritmo. Não olho para outras raias, foco na minha. Celebro vitórias alheias sem diminuir as minhas. Aprendo com todos, copio ninguém. Sou obra única, não produção em massa. Minha vida não é competição, é expressão. Eu me comparo apenas com quem fui ontem.
Segure-se, porque o próximo princípio vai atacar sua ilusão de controle. A necessidade obsessiva de controlar tudo está te controlando. E quando descobrir quantas oportunidades perdeu por medo de perder o controle, vai entender que a verdadeira força está em saber quando soltar. 11º princípio. Elimine a necessidade de controle. Você está brincando de ser Deus e perdendo miseravelmente. Tenta controlar o incontrolável, prever o imprevisível, garantir o ingarantível. Sua necessidade de controle é como tentar prender o vento com as mãos. Quanto mais aperta, menos segura. Você se tornou prisioneiro da própria tirania, ditador de um reino que só existe na sua cabeça. Suzuki Roshi chegou aos Estados Unidos e encontrou americanos obcecados com fazer zen corretamente. Ele riu. Vocês querem controlar até a iluminação. É como tentar agarrar a lua na água. Quanto mais tentam, mais ondas criam, menos lua veem. O delírio diário do controlador. Preciso garantir que tudo dê certo. Não posso deixar nada ao acaso. Se eu não controlar, vai dar errado. Tenho que prever todos os cenários. Não suporto incerteza. Você vive numa ditadura mental onde é tirano e escravo simultaneamente. Chuang Tzu conta de um homem que tinha tanto medo de sua sombra que corria para escapar dela. Quanto mais rápido corria, mais rápida a sombra o seguia. Exausto, finalmente parou. A sombra também. Ele percebeu. Não era a sombra que o perseguia. Era seu medo de não poder controlá-la. A brutalidade nua. Seu controle é ilusão. Você não controla seu próximo batimento cardíaco. Não controla se o sol nasce amanhã. Não controla os pensamentos que surgem agora. Não controla quando vai morrer. A lista do que não controla é infinita. A do que controla cabe num post-it. E você ainda acha que está no comando. Ajahn Brahm conta que quando o jovem monge tentava controlar cada detalhe da meditação, postura perfeita, respiração exata, mente disciplinada, quanto mais controlava, menos paz encontrava. Seu mestre disse: você está tentando dirigir um rio, aprenda a flutuar. 20 anos depois ele ensina: controle é o oposto de maestria. No Japão, existe a cerimônia do chá, onde cada movimento é preciso. Mas o mestre sabe. O verdadeiro domínio não é controlar cada detalhe, é dançar com o caos. A água ferve diferente cada dia, as folhas caem únicas, os convidados trazem energias diversas. O mestre não controla, harmoniza. Experimento de rendição. Por uma semana não planeje nada além do essencial. Acorde sem roteiro, deixe o dia fluir. Quando vier a compulsão de controlar, respire e solte. Observe o pânico inicial. Depois, a liberdade que emerge. Você descobrirá que o universo é melhor diretor que você. Existe uma história sufi, abraçada pelo Zen, sobre Nasruddin, que perdeu as chaves de casa e as procurava sob o poste de luz. Você perdeu aqui? Não, perdi em casa. Por que procura aqui? Porque aqui tem luz. Você procura controle onde é impossível encontrar, porque tem medo de procurar onde realmente está, na aceitação. O paradoxo libertador. Quanto mais solta o controle, mais poder real ganha. Como água que contorna pedras em vez de tentar movê-las, e com o tempo as dissolve. Rigidez quebra, fluidez permanece. Controle gera tensão, entrega gera fluxo. Você está escolhendo ser parede ou rio. O mantra de libertação é: eu solto as rédeas do universo. Não sou diretor, sou dançarino. Confio no fluxo maior que minha pequena mente. Controlo minhas ações, aceito os resultados. Planejo com leveza, adapto com graça. A vida não é problema para resolver, é mistério para viver. No não controle encontro o verdadeiro poder. Prepare o coração porque o próximo princípio vai cortar fundo. Os relacionamentos que você mantém por medo, obrigação ou hábito estão sangrando sua energia vital. Algumas pontes precisam queimar para que novos caminhos apareçam. E sim, vai doer. Mas não tanto quanto a dor lenta de morrer em conexões mortas. 12º princípio. Queime os relacionamentos que te diminuem. Quantos vampiros emocionais você alimenta diariamente com seu sangue vital? Aquele amigo que só aparece para sugar suas conquistas. Aquela família tóxica que usa laços de sangue como correntes.
Aquele relacionamento morto que vocês fingem estar vivo. Você se tornou banco de sangue voluntário e depois reclama de anemia existencial. Ikkyo escreveu: aquele que se agarra a amigos, perece com eles. Aquele que se agarra à família, afunda com ela. Aquele que permanece sozinho, mas inteiro, esse encontra verdadeira companhia. Ele não pregava isolamento, mas seletividade. Melhor sozinho que mal acompanhado não é frase de ressentido, é estratégia de sobrevivente. O inventário dos relacionamentos vampíricos. Ele sempre me critica, mas é meu amigo de infância. Ela me usa, mas somos parentes. Nosso amor morreu, mas temos história. Eles me diminuem, mas e a lealdade? Não me fazem bem, mas tenho medo de ficar só. Você coleciona zumbis relacionais e chama de rede de apoio. Bodhidharma passou 9 anos olhando para uma parede. Quando perguntaram sobre solidão, respondeu: prefiro a honesta companhia de uma parede à desonesta companhia de falsos amigos. A parede não mente, não julga, não vampiriza. Quantos dos seus amigos podem dizer o mesmo? Vou destruir sua fantasia sobre lealdade. Lealdade não é permanecer em relacionamentos que te matam. É suicídio emocional disfarçado de virtude. Você não deve lealdade a quem não tem lealdade ao seu crescimento. Você não deve fidelidade a quem sabota seus sonhos. Você não deve permanência a quem celebra suas quedas. No Tibete, quando alguém morre, fazem o enterro celestial. Cortam o corpo e deixam para abutres comerem. Brutal? É honesto. É o que você precisa fazer com relacionamentos mortos. Parar de fingir vida onde há apenas decomposição. Deixar os abutres levarem para que algo novo possa nascer no espaço vazio. Teste de qualidade relacional. Após cada interação, se pergunte: me sinto mais energizado ou drenado? Mais expandido ou contraído? Mais eu mesmo ou menos? Se a resposta for negativa 3 vezes seguidas, você tem um diagnóstico. A questão é: terá coragem para o tratamento? Mestre Yun Men disse: medicine, o mundo inteiro é medicina. Qual é seu verdadeiro eu? Tradução: todos podem te ensinar algo, mas nem todos merecem proximidade. Aprenda a lição e siga. Não precisa acampar na aula. Gratidão não é prisão perpétua. O paradoxo doloroso. As pessoas que mais precisam sair da sua vida são as que mais vão resistir. Porque parasitas não largam hospedeiros voluntariamente. Vão apelar para a história, culpa, medo, obrigação. Vão te chamar de cruel, ingrato, mudado. Tradução: estão perdendo a fonte de alimentação. Ritual de corte. Não precisa de drama, explicações, grandes confrontos. Simplesmente vá sumindo. Demore mais para responder. Esteja menos disponível. Decline convites. Como planta sem água, o relacionamento tóxico murcha naturalmente. Você não deve satisfações sobre autopreservação. O mantra de libertação relacional é: eu honro o passado, mas não vivo nele. Agradeço as lições, mas não repito as aulas. Escolho relacionamentos que me elevam, não que me drenam. Prefiro solidão nutritiva à companhia tóxica. Meu círculo pode diminuir, mas minha energia vai expandir. Corto com amor o que me mata devagar. No próximo princípio, prepare-se para encarar o sabotador supremo. Aquele que mora dentro conhece todas suas senhas, sabe todos seus pontos fracos. A autossabotagem não é acidente, é assassinato premeditado. E o assassino és tu. 13º princípio. Destrua a autossabotagem. Você é o arquiteto da sua destruição e o pedreiro que executa a obra. Toda vez que está perto do sucesso, você mesmo acende o fósforo. Toda vez que a felicidade bate à porta, você tranca por dentro. Não são as circunstâncias que te derrubam. É você mesmo se jogando no chão e culpando a gravidade. A autossabotagem é seu talento mais desenvolvido. Hakuin, mestre zen do século XVIII, foi falsamente acusado de engravidar uma jovem. Perdeu reputação, alunos, tudo. Disse apenas: é assim. Anos depois, a verdade apareceu. Recuperou tudo. Disse: é assim? Mas sabe o plot twist? Durante os anos de difamação, ele notou como parte dele quase desfrutava da queda. O ego adora drama, ensinou. Até o próprio sofrimento. A sinfonia da autodestruição que você rege. Estou indo bem demais. Algo ruim vai acontecer.
Não mereço isso. Vou estragar antes que descubram. Felicidade demais. Deve ter algo errado. Sucesso? Melhor sabotar antes que vire pressão. Amor verdadeiro. Deixa eu destruir antes que me machuquem. Você é maestro e orquestra da sua própria tragédia. Basui tinha um discípulo brilhante que sempre desistia antes de grandes avanços. Frustrado, Basui o fez cavar um buraco por meses. Quando estava quase terminando, mandou tapar e começar outro. Depois outro. No 10º buraco, o discípulo explodiu. Por que me faz desperdiçar esforço? Basui, agora você entende o que faz consigo mesmo. A diferença é que eu tinha um propósito. Você se sabota sem nem saber por quê. Vou revelar o mecanismo perverso. Você se sabota porque sucesso significa responsabilidade. Fracasso é familiar, seguro, previsível. No fundo do poço, pelo menos você sabe onde está o chão. Mas sucesso é território desconhecido, e seu cérebro primitivo prefere o inferno conhecido ao paraíso desconhecido. Existe uma história sobre um prisioneiro que passou 30 anos na cela. Quando finalmente libertado, entrou em pânico. Na primeira noite, invadiu uma loja para ser preso novamente. A liberdade era aterrorizante demais. Quantas vezes você invadiu lojas emocionais para voltar à prisão familiar do fracasso? O teste de autossabotagem. Analise seus últimos 5 quase sucessos. Aquele emprego que você perdeu por azar. Aquele relacionamento que terminou do nada. Aquela oportunidade que escapou. Agora seja brutalmente honesto. O que você fez para garantir o fracasso? A resposta vai doer como cirurgia sem anestesia. Mas é cirurgia necessária. Dogen ensinou. Praticar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. O autossabotador estuda apenas para confirmar suas piores crenças. Viu? Eu sabia que não daria certo. É profecia autorrealizável. Você prevê o fracasso, trabalha para ele, consegue e chama de destino. A matemática sádica da autossabotagem. Você investe 90% de energia construindo e 10% destruindo. Mas destruir é sempre mais fácil que construir. Um fósforo destrói uma floresta. Uma palavra destrói anos de confiança. Uma decisão idiota destrói uma vida de trabalho. E você é especialista em acender fósforos. Milarepa, após anos de prática, ainda lutava com autossabotagem. Seu mestre Marpa o fez construir e destruir torres não por crueldade, mas para espelhar seu padrão interno. Você constrói e destrói dentro da mente o tempo todo. Eu apenas tornei visível. Quando enjoar de destruir, começará a preservar. Estratégia anti-sabotagem. Identifique seu padrão específico. Você sabota através de procrastinação, conflitos desnecessários, vícios, perfeccionismo paralisante. Cada um tem sua assinatura destrutiva. Conhecer a sua é metade da batalha. A outra metade é agir oposto ao impulso quando ele vier. Quer fugir? Fique. Quer atacar? Acalme. Quer desistir? Persista. O mantra contra a autossabotagem é: eu sou guardião dos meus sucessos, não carrasco. Protejo minhas conquistas do sabotador interno. Quando o impulso destrutivo vier, eu o observo sem obedecer. Mereço o bem que construo. Preservo o que crio. Sou jardineiro dos meus sonhos, não incendiário. Cada vitória que protejo fortalece o protetor em mim. Agora, prepare-se para enfrentar as prisões invisíveis mais poderosas. No próximo princípio, você vai descobrir que suas crenças limitantes não são pensamentos, são sentenças de morte que você assina e renova diariamente. E o pior, você as defende como se fossem tesouros. 14º princípio. Aniquile as crenças limitantes. Suas crenças limitantes são terroristas mentais que sequestraram seu potencial, e você desenvolveu síndrome de Estocolmo com elas. Não sou bom o suficiente. Pessoas como eu não conseguem isso. É tarde demais para mudar. Cada crença é uma algema invisível que você beija toda manhã. Você não está preso pelas circunstâncias. Está preso pelos pensamentos que aceita como verdade. Huangpo, mestre zen da dinastia Tang, era conhecido por gritar com discípulos: a mente que busca é a mente que perde.
Por quê? Porque enquanto você busca confirmação para suas limitações, encontra exatamente isso. É como procurar evidências de que não pode voar enquanto ignora que nunca tentou sair do chão. Catalogue suas sentenças de morte favoritas. Dinheiro é difícil de ganhar. Relacionamentos sempre acabam mal. Não tenho disciplina. Sou muito velho, jovem para isso. Minha família sempre foi assim. Cada uma é mentira que virou verdade pela repetição. Goebbels ficaria orgulhoso da sua propaganda interna. No mosteiro Shaolin, novatos chegam acreditando em limites físicos. Não consigo fazer isso. Mestres não discutem, apenas aumentam gradualmente as demandas até o impossível ser rotina. Um monge me contou: aprendi que não consigo significa apenas ainda não tentei 1000 vezes. A brutalidade crua. Suas crenças limitantes são heranças podres que você aceitou sem questionar. Seu pai disse que você não era inteligente. Você acreditou. Sua mãe disse que arte não dá dinheiro. Você acreditou. A sociedade disse que sua origem determina seu destino. Você acreditou. Você é um depósito de lixo mental alheio. Bankei transformou o Zen japonês com uma abordagem radical. Questionava tudo. Um aluno disse: mestre, sempre me disseram que meditação é difícil. Bankei Naken disse: todos dizem. Todos estão errados. Sentar é fácil. Acreditar que é difícil que complica. Experimento demolidor. Pegue sua crença limitante principal. Agora encontre 5 pessoas que provam o contrário. Acha que pobre não fica rico? Pesquise 5 que ficaram. Acha que não tem talento? Encontre 5 medíocres que triunfaram com esforço. Acha tarde demais? Ache 5 que começaram mais velhos. Sua crença é só preguiça mental disfarçada de verdade. Existe um koan. Qual era seu rosto original antes dos seus pais nascerem? Não é sobre reencarnação. É sobre quem você seria sem as crenças herdadas, sem as limitações programadas, sem as verdades implantadas. Esse rosto original não conhece impossível, apenas ainda não feito. O mecanismo insidioso. Crenças limitantes são profecias autorrealizáveis. Você acredita que vai falhar, age com hesitação, falha. Confirma a crença. É um loop diabólico. Mas aqui está o segredo. O loop funciona nos 2 sentidos. Mude a crença, mude a ação, mude o resultado, confirme a nova crença. Yunmen perguntou: o mundo inteiro é medicina. Qual é sua doença? Suas crenças limitantes são doenças que você cultiva. Toma vitamina de pessimismo, faz exercício de derrota, dieta de impossibilidade. E depois reclama de estar fraco. Pare de alimentar a doença. O mantra de libertação mental é: minhas crenças são escolhas, não verdades. Questiono cada impossível até virar ainda não. Não herdo limitações, crio possibilidades. Onde havia não consigo, planto estou aprendendo. Onde havia sempre foi assim, decreto: a partir de agora é diferente. Sou autor das minhas crenças, não vítima delas. Respire fundo. O próximo princípio vai expor sua adicção mais patética e generalizada. A dependência emocional que te transforma em mendigo afetivo, sempre com o pires estendido, implorando migalhas de atenção. Você vai descobrir que não precisa de ninguém. E, paradoxalmente, é quando se tornará digno de todos. 15º princípio. Elimine a dependência emocional. Você se tornou um junkie emocional. E seus dealers são outras pessoas. Precisa da dose diária de eu te amo, da injeção de atenção, do fix de validação. Sem sua droga relacional, entra em abstinência. Chora, implora, se humilha, faz qualquer coisa pela próxima dose. Você não tem relacionamentos, tem fornecedores e paga com sua dignidade. Mas o gigante do Zen chinês foi abandonado pela família aos 7 anos no mosteiro. Quando adulto, perguntaram sobre carência. Ele rugiu uma gargalhada. Carência? Eu sou o universo inteiro. Como o oceano pode ter sede? Vocês é que são gotas implorando para outras gotas. O desespero do dependente emocional. Preciso de alguém para ser feliz. Sem amor eu não sou nada. Não aguento ficar sozinho. Se ela me deixar, eu morro. Minha vida só tem sentido com alguém.
Você transformou amor em vício e chama isso de romântico. É patológico. Vou contar sobre Matig Labdrön, yogini tibetana, que praticava em cemitérios, sozinha, à noite, entre cadáveres. Quando perguntaram sobre medo e solidão, respondeu: que companhia é melhor que a própria mente em paz? Que proteção é maior que não precisar de proteção? A verdade que vai doer. Você não ama pessoas, você precisa delas. É diferente. Amor é dar sem esperar. Necessidade é sugar até secar. Você é vampiro emocional fantasiado de romântico. Suas declarações de amor são notas promissórias cobrando atenção futura. No Japão, existe o conceito de kokyu, respiração solitária. Samurais praticavam ficar meses sozinhos nas montanhas, não por misantropia, mas para descobrir quem eram sem espelhos humanos. Muitos enlouqueciam. Os que sobreviviam voltavam inabaláveis. Você aguenta 5 horas sem checar mensagens? Teste de independência. Fique uma semana sem iniciar contato com ninguém. Não é sobre ignorar quem te procura, é sobre não procurar. Observe o pânico. E se esquecerem de mim? E se não sentirem minha falta? Esse pânico é sua dependência gritando. Quanto mais alto o grito, maior a adicção. Bodhidharma cruzou o oceano sozinho numa jangada. Meditou 9 anos encarando parede. Quando Huike pediu para ser seu aluno e foi ignorado, cortou o próprio braço para mostrar determinação. Bodhidharma finalmente falou: você cortou o braço fora, mas ainda não cortou a necessidade de aprovação? O paradoxo libertador. Quando você não precisa de ninguém, todos querem estar com você. Necessidade repele, completude atrai. É lei universal. O mendigo emocional afasta doadores. O rico interno atrai investidores. Você tem mendigado ou prosperado? Prática de autossuficiência. Aprenda a ser sua própria companhia. Jante sozinho sem celular. Viaje sozinho sem postar. Celebre sozinho suas vitórias. Console sozinho suas derrotas. Não é sobre se isolar, é sobre se bastar. Quando você é suficiente para si, outros se tornam bônus, não necessidade. O mantra de independência emocional é: eu sou fonte, não sede. Completo, não metade. Dou amor porque transborda, não porque preciso receber. Minha felicidade nasce dentro e flui para fora. Relacionamentos são jardins onde planto, não poços onde mendigo. Sozinho, sou inteiro. Acompanhado, sou inteiro. Minha natureza é plenitude. O próximo princípio vai atacar a doença da sua geração. O perfeccionismo que paralisa. Você está tão ocupado polindo a estátua que esqueceu de viver. E enquanto busca a perfeição impossível, a vida imperfeita e real escorre pelos seus dedos. 16º princípio. Queime o perfeccionismo paralisante. Você está morrendo de perfeito, enquanto o imperfeito vive plenamente ao seu redor. Cada projeto abandonado porque não está bom o suficiente. Cada início adiado esperando condições ideais. Cada sonho engavetado porque precisa melhorar mais. Seu perfeccionismo não é padrão elevado. É covardia disfarçada de excelência. É medo usando máscara de qualidade. Ikkyo escreveu com pincel bêbado: a lua perfeita tem uma mancha que a torna real. Monges sérios criticavam seus poemas desleixados. Ele respondia: vocês passam vida polindo palavras mortas. Eu vivo palavras tortas, mas vivas. Quem está mais próximo da verdade? A paralisia perfeccionista em ação. Não posso lançar ainda, precisa melhorar. Não estou pronto, preciso estudar mais. Não está perfeito, melhor refazer. Só publico quando estiver impecável. Prefiro não fazer do que fazer mal feito. Enquanto você pule, o mundo dança. Enquanto você prepara, outros executam. Senkan, terceiro patriarca Zen, tinha lepra. Deformado, rejeitado, imperfeito ao extremo. Tornou-se um dos maiores mestres. Ensinou: a perfeição está em aceitar a imperfeição. O defeito que vocês veem em mim é o mesmo que o cega para a verdade. Vou demolir sua ilusão. Perfeição é procrastinação premium. É a desculpa mais elegante para não agir. Não sou perfeccionista. Você mente. Tenho altos padrões. Não. Você tem medo alto. Medo de crítica, de falhar, de descobrir que mesmo seu melhor não é suficiente. Então não tenta.
No botão tecem tapetes com defeitos propositais. Acreditam que perfeição pertence apenas aos deuses e buscar perfeição humana é arrogância. No Japão, a estética wabi-sabi celebra rachaduras, ferrugem, assimetria. Enquanto isso, você joga fora diamantes porque não são perfeitamente lapidados. Experimento anti-perfeição. Lance algo aos 80%. Não 90%, não 95%. 80%. Publique o texto com erros. Mostre o trabalho incompleto. Compartilhe a ideia mal formada. Observe. O mundo não acabou. Pessoas deram feedback. Você melhorou após lançar, não antes. Revolucionário, não? Mestre Yunmen tinha um braço só. Quando dava palestras, gesticulava freneticamente com o único braço. Desequilibrado, estranho. Um monge sugeriu que ficasse mais quieto, mais digno. Yunmen intensificou os gestos. Minha imperfeição é meu ensinamento. Se não podem me ver além do braço ausente, como verão além das próprias limitações? A matemática cruel. Enquanto você busca os últimos 20% de perfeição, perde 100% de oportunidade. É péssimo negócio. Trocar ação real por perfeição imaginária. Trocar progresso por polimento. Trocar vida por preparação para viver. Kodo Sawaki, monge andarilho, costurava seus próprios mantos. Tortos, remendados, feios. Monges ricos ofereciam mantos novos. Ele recusava. Meu manto imperfeito me lembra que o caminho não é sobre parecer, é sobre ser. Seus mantos perfeitos escondem imperfeições maiores. O mantra contra perfeccionismo é: feito é melhor que perfeito. Imperfeito em movimento supera perfeito parado. Lanço aos 80% e melhoro no caminho. Minha ação imperfeita vale mais que sua inação perfeita. Celebro progressos tortos sobre planos retos. Vivo a beleza do inacabado em vez de morrer no impossível completo. Agora vem o princípio que vai abalar sua necessidade de segurança. A certeza que você busca é a camisa de força que você veste. No próximo princípio, descobrirá que abraçar a incerteza não é loucura, é a única sanidade possível num universo em constante mudança. 17º princípio. Destrua a necessidade de certeza. Você vive numa alucinação coletiva chamada certeza. Planeja anos como se fosse viver séculos. Acumula segurança como se pudesse levar. Busca garantias num universo que não oferece nem garantia do próximo respiro. Sua necessidade de certeza é como construir castelos em placas tectônicas e ficar surpreso com terremotos. Dogen atravessou o mar da China em barco precário, numa era onde metade morria na travessia. Alunos perguntaram sobre o medo da incerteza. Ele ensinou: a única certeza é a incerteza. Abracem-na ou vivam na ilusão. Preferi encarar ondas reais a me afogar em segurança imaginária. O delírio diário da falsa certeza. Preciso ter tudo planejado. Não posso arriscar, e se der errado? Primeiro a segurança, depois a vida. Quando tiver certeza, eu faço. Não tolero não saber. Você é criança tampando os ouvidos cantando lá lá lá, enquanto o universo grita impermanência. A Jan Cha tinha um copo favorito. Mostrava aos visitantes. Vejam, já está quebrado. Eu o vejo quebrado enquanto uso inteiro. Por isso posso desfrutar plenamente. Não tenho ilusão de permanência. Vocês sofrem porque veem seus copos como eternos. A brutalidade nua. Sua vida inteira pode mudar em 3 segundos. Um diagnóstico, um acidente, uma ligação. 3 segundos. Toda sua segurança acumulada, seus planos perfeitos, suas certezas sólidas. 3 segundos e tudo vira pó. E você ainda acredita em controle? Havia um comerciante rico que procurou Buda pedindo certeza sobre seus negócios. Buda riu. Você quer certeza? Vou te dar 3. Vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer. Satisfeito? O homem ficou horrorizado. Buda continuou. Essas são as únicas certezas. Todo o resto é possibilidade. Viva de acordo. Experimento com incerteza. Por 1 mês não planeje além de 3 dias. Não 3 meses, não 3 semanas. 3 dias. Tome decisões baseadas no agora, não em futuros imaginários. Diga veremos em vez de com certeza. Observe a ansiedade.
Essa é sua adicção à ilusão gritando. No Zen, há o conceito de mente de principiante. Shoshin. Experts sabem. Principiantes descobrem. A necessidade de certeza mata o Shoshin. Você prefere a prisão do conhecido ao jardim do possível. Troca maravilha por mapa. Troca mistério por manual. História Zen. 2 monges chegam a um rio. Jovem. Como atravessamos? Velho. Não sei. Você é mestre. Sim, mestre em não saber. Você atravessa fingindo saber ou admitindo ignorância? Atravessaram. Cada um encontrou caminho diferente. Ambos chegaram. O paradoxo libertador. Aceitar incerteza traz a única certeza real, a de que você pode lidar com qualquer coisa. Quando abraça o não saber, torna-se adaptável. Quando solta o controle, ganha fluxo. A segurança está em ser inseguro conscientemente. O mantra da incerteza sagrada é: não sei e está tudo bem. O mistério é meu mestre, não meu inimigo. Planejo com leveza, seguro com mãos abertas. Cada incerteza é portal para a possibilidade. Prefiro a aventura do talvez à prisão do com certeza. No não saber encontro sabedoria. Na insegurança consciente encontro paz. Prepare-se. O próximo princípio vai atacar a fortaleza do seu ego inflado. Aquela voz que sussurra que você é especial demais para regras, importante demais para a humildade, evoluído demais para aprender. Vai descobrir que ego não é confiança, é insegurança usando armadura. 18º princípio. Aniquile o ego inflado. Seu ego é um ditador interno que convenceu você de que é democracia. Ele grita suas conquistas e sussurra seus fracassos. Infla cada elogio e minimiza cada crítica. Transforma coincidências em destino e sorte em merecimento. Você não tem ego grande, tem insegurança gigante precisando de compensação constante. É um balão se fingindo de dirigível. Lin Chi era famoso por gritar com alunos: se encontrar o Buda, mate-o. Não era blasfêmia, era cirurgia de ego. Vocês criam Budas internos, versões iluminadas de si mesmos, e adoram essas estátuas mentais. Matem todas. A verdadeira natureza não precisa de pedestal. O circo do ego em ação. Sou melhor que essas pessoas. Não precisam me ensinar nada. Já sei tudo isso. Estou além desse nível. Mereço tratamento especial. Você criou um culto de personalidade onde é único membro e única divindade. Que solidão disfarçada de superioridade. Hakuin teve realização aos 33 anos e achou que tinha chegado. Visitou o mestre Shoju, que o espancou com chinelo gritando: você fede a Zen. Hakuin protestou listando suas realizações. Shoju, esse fedor. Você alcançou algo e agora carrega como troféu. Verdadeiros mestres esquecem que são mestres. Vou destruir sua fantasia especial. Você não é único. Bilhões sentiram o que sente. Milhões pensaram o que pensa. Milhares realizaram o que sonha. Sua dor não é mais profunda. Sua alegria não é mais pura. Sua jornada não é mais especial. E é exatamente isso que te liberta. Você pode parar de carregar o peso de ser extraordinário. No treino samurai, iniciantes usam armadura pesada. Conforme avançam, a armadura diminui. Mestres lutam quase nus. Por quê? Quanto maior a habilidade, menor a necessidade de proteção. Seu ego inflado é a armadura de iniciante. Pesada, barulhenta, limitante. E você acha que é evolução. Teste de humildade. Por uma semana, não conte nenhuma história onde você é herói. Nenhuma conquista, nenhum elogio recebido, nenhuma superação. Quando a compulsão vier, respire e pergunte sobre o outro. Observe o desconforto. É seu ego em abstinência de atenção. Ryokan vivia como mendigo, apesar de ser considerado mestre. Crianças zombavam, adultos desprezavam. Um dia, ladrão invadiu sua cabana. Ryokan deu tudo, até as roupas. Nu sob a lua, escreveu: o ladrão esqueceu, a melhor coisa, a lua na janela. Ego zero. Liberdade total. A matemática do ego. Quanto maior o ego, menor o espaço para crescimento. É proporção inversa. Ego ocupa território que deveria ser do aprendizado. Você está tão cheio de si que não cabe mais nada. É obesidade espiritual se achando músculo.
Bankei nunca aceitou títulos. Quando o imperador quis nomeá-lo mestre nacional, ele recusou. Aceitar título é admitir que sou algo especial. Mas se sou especial, não sou universal. Se não sou universal, não realizei nada. Guardem seus títulos. Prefiro ser ninguém sendo tudo. O mantra de dissolução do ego é: não sou especial, sou expressão. Não sou superior, sou parte. Minhas conquistas são empréstimos do universo. Meus talentos são responsabilidades, não troféus. Quanto mais sei que não sei. Quanto mais cresço, menor preciso parecer. Dissolvo o ego inflado para que a essência real apareça. O penúltimo princípio vai revelar sua guerra interna mais destrutiva. Você luta contra a mudança como se fosse morte, quando, na verdade, a resistência é que mata. Prepare-se para entender que fluir não é fraqueza, é a maior força do universo. 9º princípio. Elimine a resistência à mudança. Você luta contra a mudança como criança luta contra o sono, com toda força, até a exaustão vencer. Agarra-se ao conhecido como náufrago à madeira podre, preferindo afundar devagar a nadar para o desconhecido. Sua resistência à mudança não é prudência, é paralisia. Não é estabilidade, é rigor mortis em vida. Suzuki Roshi chegou aos Estados Unidos aos 55 anos sem falar inglês. Podia ter ficado no Japão, respeitado, seguro. Sobre mudança radical, disse: mente de principiante tem muitas possibilidades, mente de expert poucas. Eu escolhi voltar a ser principiante. É assustador, é por isso que é vivo. A guerra contra o fluxo natural. Sempre fiz assim, não vou mudar agora. Mudança é arriscada demais. Prefiro o ruim conhecido. Já tentei mudar, não funciona. Sou velho demais para mudar. Você é soldado lutando contra o oceano. Adivinha quem vence? Heráclito, abraçado pelo Zen, disse: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Mas você insiste em construir represas. O rio da vida flui, você resiste. A pressão aumenta até a represa explodir. E você, surpreso com a inundação, reconstrói a mesma represa. É insanidade aquática. Vou te mostrar o absurdo. Você já mudou trilhões de vezes. Cada célula do seu corpo é nova a cada 7 anos. Seus pensamentos de 5 minutos atrás já morreram. Você é mudança constante fingindo ser fixo. É rio jurando ser pedra. É nuvem prometendo nunca chover. Havia monge apegado à rotina. Sempre mesma comida, mesmo horário, mesmo caminho. Mestre o mandou para mosteiro caótico onde nada era previsível. Monge entrou em pânico, depois em depressão, depois em iluminação. Descobriu: eu não era estável, era rígido. Confundi morte com paz. Experimento de fluidez. Mude uma coisa por dia durante 30 dias. Rota para trabalho, mão que escova dentes, lado da cama, ordem da rotina, tipo de comida. Observe, o mundo não acabou. Você sobreviveu, mas descobriu possibilidades invisíveis na mesmice. No Aikido, a força do oponente é usada contra ele. Quanto mais força, mais fácil derrubar. Sua resistência à mudança é força mal direcionada. Gasta energia segurando o que quer ir. É como segurar água. Quanto mais aperta, mais escapa. Chuang Tzu conta do carvalho torto que sobreviveu, porque carpinteiros o acharam inútil. Árvores retas foram cortadas. A lição? Rigidez convida destruição. Flexibilidade garante sobrevivência. Você quer ser tábua reta ou árvore viva? O paradoxo final. Resistir mudança é a maior mudança, para pior. É escolher apodrecer em vez de amadurecer, enferrujar em vez de polir, morrer aos poucos em vez de renascer diariamente. A única escolha real não é se vai mudar, é como. O mantra de fluidez é: sou água, não pedra. Fluo com a vida, não contra ela. Cada mudança é convite para crescer. Solto o velho com gratidão. Abraço o novo com curiosidade. Minha estabilidade está na adaptabilidade. Minha segurança está na fluidez. Não resisto ao rio, torno-me o rio. Na mudança constante encontro paz verdadeira. Chegamos ao último princípio, o grande finale. A morte definitiva de todas as versões fracas e o nascimento do que você realmente é. Prepare cada célula do seu ser, porque depois deste último princípio, não haverá volta.
20º princípio. Renasça das cinzas como fênix. Você passou por 19 mortes necessárias. Queimou desculpas, destruiu necessidades doentias, aniquilou vícios emocionais. Agora está diante do portal final. Mas aviso, muitos chegam aqui e retrocedem. Preferem as cinzas conhecidas ao voo desconhecido. O renascimento exige coragem, que a morte não pediu. Morrer é fácil. Renascer é que separa fracos de lendários. Bodhidharma, depois de 9 anos encarando parede, levantou transformado. Discípulos esperavam palavras profundas. Ele apenas caminhou, mas seu caminhar era diferente. Cada passo criava tremores. Não por peso, mas por presença. O que mudou? Perguntaram. Nada mudou. Tudo morreu. O que veem não sou eu, é o que sobrou quando eu acabou. O momento do renascimento verdadeiro. Você não é mais quem era, mas ainda não é quem será. Está no vazio entre mortes e nascimento, no silêncio entre último suspiro e primeiro grito, no espaço onde até o medo morre de medo. Este é o território sagrado da transformação total. Milarepa, após anos de prática brutal, sentou em caverna coberta de neve. 49 dias sem comida, apenas chá de urtigas. No 49º dia, algo explodiu dentro dele. Não iluminação suave, Big Bang interno. Disse depois, morri tantas vezes que a morte perdeu o endereço. Agora sou imortal, não por viver para sempre, mas por morrer completamente. A verdade que poucos aguentam. Renascer não é melhorar. É explodir em direções que não existiam. Não é voar mais alto. É descobrir que você nunca precisou de asas porque já era o céu. Não é ficar mais forte. É perceber que força e fraqueza eram ilusões gêmeas. Huineng, ao alcançar iluminação súbita, exclamou: quem imaginaria que a natureza própria é intrinsecamente pura? Quem imaginaria que a natureza própria é intrinsecamente completa? Ele não ganhou nada. Descobriu o que nunca perdeu. Não se tornou especial. Percebeu que já era e isso o tornava igual a tudo. Teste final de renascimento. Pegue tudo que você se orgulha de ter matado através dos 19 princípios. Agora mate o matador. Mate aquele que se orgulha de ter destruído versões fracas. Mate o forte que nasceu das cinzas. Mate até o fênix. O que sobra quando até o renascido morre? Isso é você verdadeiro. No Zen Rinzai, ao grito Katsu, que pode matar ou dar vida, dependendo do momento. Mestres usam para destruir última ilusão, a de que você renasceu como algo especial. Katsu, morre o especial. Katsu, morre o comum. Katsu, morre até a morte. O que não pode morrer? A alquimia final. Você não vira ouro. Descobre que sempre foi. Não ganha asas. Percebe que gravidade era acordo que você assinou. Não fica iluminado. A luz percebe que estava fingindo ser sombra. Não renasce melhor. Nasce pela primeira vez de verdade. Bankei gritava: não nascido, não nascido. Loucos achavam que era senil. Sábios entendiam. Ele vivia antes do primeiro nascimento após última morte, no espaço onde nascimento e morte são brincadeiras infantis, onde você não precisa renascer porque nunca nasceu, não precisa morrer porque nunca viveu do jeito que pensava. Prática suprema, sente agora. Feche os olhos, sinta cada versão fraca que matou, agradeça a cada uma. Foram professoras disfarçadas. Agora sinta o vazio que criou. Não preencha, não decore, não nomeie, apenas seja o espaço. Nesse espaço, algo novo quer nascer. Não force, não apresse. Quando vier, virá como tsunami, impossível de parar. O paradoxo final dos finais. Você passou 20 princípios para chegar onde sempre esteve. Destruiu tudo para descobrir que nada precisava ser destruído, apenas visto claramente. Matou versões fracas para perceber que fraqueza e força são jogos que consciência brinca consigo mesma. Agora, o verdadeiro trabalho começa, porque renascer não é evento único, é prática diária. Todo dia suas versões fracas tentam ressuscitar. Todo dia o ego quer reconstruir. Todo dia a zona de conforto sussurra. E todo dia você escolhe: volto às cinzas ou mantenho o voo. O mantra final de renascimento eterno é: das cinzas do que fui, nasce o que sempre fui.
Não sou especial, sou expressão única do todo. Não sou superior, sou onda no mesmo oceano. Morro diariamente para viver eternamente. Renasço a cada momento, porque cada momento me mata. No fim que é começo, no começo que é fim. Danço a dança eterna do que é. Não sou o fênix, sou o fogo, as cinzas e o voo. Você chegou ao fim, que é começo. Destruiu o destruidor, matou o matador, renasceu do renascido. Agora vem a pergunta que só você pode responder. O que fará com esta liberdade terrível e magnífica? Como viverá sabendo que todas as prisões eram autoimpostas? Como agirá descobrindo que é autor, ator e plateia do próprio drama? Não responda agora. Viva a resposta. Cada dia, cada escolha, cada respiração é sua resposta em movimento. Porque no final, depois de toda destruição e renascimento, sobra apenas uma verdade crua. Você é livre. Sempre foi. A questão nunca foi conquistar liberdade. Era parar de fugir dela. Uma última história para selar sua transformação. Um discípulo procurou o mestre após anos de prática. Destruí todas minhas versões fracas. Renasci das cinzas. E agora? O mestre serviu chá em xícara já cheia até transbordar. Mestre, está derramando. O mestre continuou servindo. Sua xícara está cheia de novo eu. Como posso servir mais? O discípulo entendeu. Virou a xícara, esvaziou completamente. O mestre sorriu. Agora sim você está pronto. Não para ser servido, para fluir. E aqui, neste momento exato, faço o convite final. Você assistiu 2 horas de destruição necessária. Absorveu 20 princípios de aniquilação e renascimento. Mas tudo isso é letra morta, se ficar apenas na mente. O conhecimento sem ação é veneno sofisticado. Te faz sentir evoluído enquanto permanece exatamente igual. Então eu te desafio. Vá aos comentários, agora, e declare sua morte. Não amanhã. Não quando terminar de processar. Agora. Escreva. Hoje morre sua versão fraca específica e nasce quem você escolhe ser. Seja específico. Seja corajoso. Seja público. E mais, se este conteúdo mexeu com algo profundo em você, e se chegou até aqui mexeu, compartilhe com alguém que está morrendo sufocado pelas próprias versões fracas. Não por likes ou algoritmo, por compaixão. Porque alguém compartilhou conhecimento transformador com você um dia. Porque correntes se quebram quando segredos são revelados. Porque destruição consciente é ato de amor. Inscreva-se não apenas no canal, mas no compromisso de morte diária e renascimento constante. Ative o sino não apenas para notificações, mas como lembrete de que cada toque é convite para matar uma versão fraca. Porque este não é canal de entretenimento, é dojo de transformação. E você não é espectador, é guerreiro em treinamento. Quero ouvir suas histórias de guerra nos comentários. Que versão fraca resistiu mais? Qual morte doeu mais? Qual renascimento surpreendeu? Suas cicatrizes são mapas para outros guerreiros. Compartilhe não por ego, mas por serviço. Alguém precisa ouvir exatamente sua história para ter coragem de escrever a própria. Lembre-se, você não está sozinho nesta guerra, mesmo que precise lutar sozinho. Somos legião de fênixes, cada um queimando em seu próprio tempo, mas todos sob o mesmo céu. Quando sua chama fraquejar e vai fraquejar, volte aqui. Não pelo vídeo, mas pelos comentários. Veja outros queimando e renascendo. É combustível para sua própria fogueira. E se você ainda está resistindo em comentar, se ainda está pensando, vou só assistir e aplicar em silêncio, então você não entendeu nada. O primeiro ato de coragem não é interno, é público. É declarar guerra onde outros podem testemunhar. É queimar os navios na praia para não haver volta. É saltar do penhasco confiando que asas nascerão na queda. Este é o fim do vídeo, mas o começo da sua vida. A pessoa que apertou play há 2 horas está morta. Bem morta. O que resta? Apenas você pode dizer. Mas diga, em voz alta, nos comentários, no mundo, na vida. Porque no final só existe uma pergunta que importa. Você vai morrer com suas versões fracas ou vai matá-las enquanto há tempo? A escolha sempre foi sua. Agora você não tem mais a desculpa de não saber como. Vá, morra, renasça.
Repita até que só sobre o indestrutível, e quando encontrar o indestrutível, mate-o também. O que sobrar, isso é você de verdade. Katsu.